Olá, mais um Amodincast, hoje com as doutoras Edna Amodin e doutora Flávia Amodin, vamos falar sobre olho seco. Tudo bem, doutoras? Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui podendo esclarecer alguma coisa sobre uma coisa que hoje aflige muito a nossa população. Muito bem, doutora Edna. Bom dia, doutora Flávia. Bom dia, tudo bem a todos? É um prazer estar aqui e falar de um assunto que é muito importante, que é muito frequente na nossa população e a maioria das pessoas nem imaginam o que pode ser, né? Exatamente. E eu acho que o próprio nome já diz, né, doutora Edna? Olho seco. O que é o olho seco? O olho seco é a falta de lubrificação na córnea, o próprio nome já fala, né? E a lágrima é uma coisa muito importante na manutenção da saúde da superfície ocular. Muito bem, doutora. Doutora Flávia, e quais são os sintomas? A maioria dos pacientes, quando chegam pra gente, eles não imaginam que esses sintomas são sintomas de olho seco, mas a maioria reporta que tem ardor, que o olho está ardendo bastante, fica vermelho, coça às vezes. Alguns pacientes acham engraçado, mas tem lacrimejamento. Também fala, nossa, mas eu tô chorando, doutora, e meu olho tá seco. Sim, teu olho tá seco. É importante o paciente conhecer que nossa lágrima não é só feita de água, né? Ela tem 3 camadas, que é uma de mucina, uma de água e uma de gordura, que são os lipídios. Então, essas 3 camadas são muito importantes na lubrificação do nosso olho. E quando o olho tá seco, existem 2 tipos, depende do tipo, né? Ou vai evaporar muito rápido, ou a lágrima que está sendo formada não é uma lágrima boa. Então o olho fica seco. E aí o olho manda uma mensagem para o cérebro: estou seco, produza lágrima. E aí começa a produzir uma lágrima que não é uma lágrima boa, é uma lágrima que está tentando sim, assim, apagar um fogo, né? Sendo produzida rápida, mas não está lubrificando adequadamente seu olho. Então começa a lacrimejar. E aí você fala pro paciente, seu olho tá seco. Ele, doutora, mas eu tô chorando. Sim, tá chorando, porque a gente tem que melhorar a qualidade dessa lágrima. É um mecanismo ali do próprio organismo que acaba jogando a lágrima, a pessoa acha que tá tudo bem, mas não é. E não é. É um mecanismo de defesa por efeito rebote, né? Uau. O olho tá seco, a glândula lacrimal tá aqui, ela produz a água, ela manda. Mas por algum mecanismo da superfície ocular, ele não está levando a mucina ou a gordura, que é o lipídio, até a lágrima. Uau. E aí ela evapora. E como é feito o diagnóstico, doutora? Então, há muito tempo a gente usava apenas alguns testes no próprio consultório. Mas com essa pandemia, o home office, o celular, apareceu o olho seco evaporativo. Então vamos começar a diferenciar, porque o diagnóstico nós temos que diferenciar primeiro que tipo de olho seco nós temos. Nós temos o olho seco por doenças, que corresponde a 20% dos casos, que é o que a gente via antigamente, mais nos idosos, que a causa é menopausa, é o uso, por exemplo, de medicamentos como depressivos, doenças como síndrome de Sjögren, artrite reumatoide, psoríase, em que não tem água no olho. Certo. E isso é muito importante porque é baseado nesse diagnóstico que vai ser instituído o tratamento. Uau. O segundo tipo é o olho seco evaporativo, que é o mais comum e que a gente mais vê no consultório e que tem trazido aflição a muitos jovens. O olho seco passou a não ser doença só do idoso, passou a ser também do jovem, né? E esse diagnóstico começava há muitos anos atrás com um teste chamado teste de Schirmer, que é tipo uma paletinha de papel que a gente coloca na pálpebra e ela é graduada. E se o olho está seco por falta de lágrima, ela cora menos de 10 milímetros. Se é o evaporativo, ela, por exemplo, ela colore 20, 25, às vezes até a régua inteira. Existe um teste chamado NIBUT, que a gente na lâmpada de fenda manda o paciente piscar com um corante, rosa, bengala ou fluoresceína,
E quando ele abre o olho, uma pessoa normal leva 10 segundos para romper esse filme. E no olho seco ele rompe muito rápido. Certo. Mas agora, com isso, a tecnologia evoluiu e criou-se vários tipos de exame, entre eles o que a gente disponibiliza na clínica é o Tear Check. Uau. E ele faz 9 tipos de exame. Então, esse aparelho não só examina a qualidade do filme lacrimal, mas toda a superfície ocular. Muito bem. Inclusive o ato de piscar, porque ficamos muito com o celular e o olho aprende a não piscar inteiramente, completo, porque isso até atrapalha às vezes você enxergar. É verdade. Então a gente pisca pela metade. Nossa, a eu nunca gente parei para pensar nisso. Pisca menos e faz a piscada abortada. E essa é a principal causa hoje de olho seco. É o Nossa. paciente que está piscando menos do que o que deveria. Uau, eu até ia perguntar a causa, então... É a isso principal já causa, e principalmente por causa do uso de telas, que seja Ah. computador, celular e tudo mais, tá prestando tanta atenção naquilo que ele tá fazendo que ele esquece de piscar. E aí evapora e não produz a lágrima adequada. Agora, vocês falando isso, eu lembrei aqui de uma criança que fica na frente da televisão. Como ela não pisca? Porque a gente não vem e fala assim, nossa, nem pisca, tá olhando tanto que nem pisca. É isso mesmo. É isso que É acontece, né? E o que acontece? A lágrima é formada por uma glândula que está aqui, que é lacrimal, mas no nosso bordo palpebral tem as glândulas de meibômio que produzem o lipídio. E quando você pisca, é esse ato que faz com que a pálpebra superior, batendo na inferior, libera a gordura dessa glândula. Uau. Então a lágrima vem e recebe a gordura, lubrifica a córnea, e temos que imaginar que no olho nós temos vasos só nessa parte branquinha, que é a conjuntiva que recobre a esclera. E na córnea nós não temos vascularização. Então, quem alimenta esse tecido é o líquido interno do olho e a lágrima. Muito bem. Então, fica de exercício piscar mais? Seria Sim. isso? Piscar mais, sim. E usar Nossa. menos telas. E olha Incrível. como isso é importante. Se você não liberar essa gordura dessa pálpebra, você começa a fazer uma inflamação no olho, porque os vasos da conjuntiva começam a crescer tentando suprir essa alimentação da córnea. Então o olho fica vermelho. Sim. A pálpebra fica inchada, lacrimeja mais. Mas mais importante de tudo é que essas glândulas que retêm essa gordura, ela endurece, obstrui a glândula, e essas glândulas que não são usadas são diagnosticadas através de uma radiografia nesse aparelho, que se chama meibografia. Uau. E às vezes a gente vê até que 50%, 60% dessas glândulas não estão sendo utilizadas. Nossa. E se elas entopem, você tem tratamentos para poder liberar essa gordura, né? Para vir para o olho. E se isso não for feito, essas glândulas entram em atrofia Nossa. e depois não tem recuperação. Uau, eu até ia perguntar agora qual o tratamento e se existe a solução. Então já deu para entender um pouco, né, doutora Flávia? O tratamento depende, né, de como tá, quanto severo é ou não esse olho do paciente e qual é o tipo, né, do tratamento. Se é por deficiência de lipídios ou se é pela produção da lágrima que não está acontecendo, né? Muito bem. Mas normalmente a gente começa com os colírios, com colírios lubrificantes, e isso é muito importante falar para o paciente. Colírio lubrificante não são todos iguais, que todo mundo fala, né? Ah, é tudo lubrificante, é tudo igual no do laboratório. Não são iguais, tem diferença, e por isso não pode ir lá na farmácia e falar, me dá um colírio aqui só para lubrificar. Eu ia falar exatamente isso. Acho que a tendência é o quê? Sentir o olho ardendo, meu olho tá um pouco irritado, de repente acha que é uma alergia, né? De repente a pessoa até imagina, tô com alguma rinite, quem tem rinite vai entender, tô com alguma alergia, vou ali comprar um colírio pra usar. Ou caiu um ciscozinho no meu olho, vou lá na farmácia só que eu vou comprar um colírio. Isso é muito importante, porque não são todos iguais, tem diferença, né?
entre composição de colírio, quantas vezes você pode usar esse colírio. Então, tem especificações. Porque é um remédio, né? É um remédio. Então, você tem que saber como usar. Eu não diria que é um remédio, porque o lubrificante não tem droga Muito bem. ativa. muito bem. né? Mas tem conservante alguns. Entendi. E outros não. E além de conservante, né? Um é hialurônato de sódio, outro é carmelose, outros são diferentes. Entendi. Entendeu a composição? Sim. Então, um tem um pouco mais de gordura, o outro tem mais água, o outro tem, entendeu? São diferentes para qual tipo que é. E muito importante o conservante, a questão do conservante. Então, existem lubrificantes com e sem conservante. E o conservante, ele acaba irritando o olho, ele deixa o olho vermelho. Então, não pode sair usando à vontade, é só lubrificante, e sai pingando 10, 15 vezes no dia. Não é assim, os sem conservantes a gente pode, os com conservantes, não. E tem um que é muito importante, que é uma droga que é a anafasolina, que muita gente usa como se fosse lubrificante, e não é, isso é uma droga ativa. Já é um remédio. Já, que são os colírios, assim, Humora Brasil, Lerim, Claril, todos esses. E eles compram na farmácia como lubrificante. Meu olho tá um pouquinho vermelho. Vai lá e compra e clareia na hora, isso daí. Ele engana. Por causa da anafasolina. A anafasolina é um vasoconstritor, então ele fecha todos os vasinhos e clareia rapidinho o olho. Então a pessoa adora. Nossa, eu vi o olho vermelho, resolveu o meu problema. É bem isso. Mas não sabe que lá na frente isso vai trazer consequências. Que foi o que minha mãe falou. Rebote, né? Não só o efeito rebote, mas foi o que minha mãe falou. Os vasos do nosso olho não tem na córnea, tem na parte branca do olho. Então, esses vasos que trazem nutriente para a córnea. Se eu ficar fechando ele o tempo todo, eu vou danificar minha córnea lá no futuro, porque vai faltar nutrição para ela. E o colírio, esses de anafasolina, você pinga hoje uma vez, ele faz efeito muito tempo. Daqui a pouco ele começa a perder o efeito. A pessoa que usava uma vez por dia, daqui a pouco usa 2, 3, 4, e vai vendo que o efeito não é mais duradouro igual era antes. E tá cada vez usando mais. Não pode ser feito isso. Esses colírios têm uso específico para outras coisas, mas não como lubrificante. Muito bem. Então, assim, sempre procurar imediatamente o especialista, assim que tiver qualquer sintoma, né, doutora? Procurar. E mesmo que, imagine como nós falamos no começo, mas eu não tenho olho seco, meu olho lacrimeja. Mas se tem alguma coisa incomodando, procura o oftalmologista, especialista, para poder diagnosticar. É porque olho seco não tem cura. Nós temos que começar por aí. Então, é um tratamento contínuo. A pessoa vai ter que usar a vida inteira. E o início é com colírios. Mas se os colírios não melhoram, a Flávia terminou de falar sobre o tipo de colírio que tem. E cada um tem a sua especificidade. Então, vamos ver, temos colírios que têm carmelose, glicerol, então, eles são mais gordurosos. E quando você pinga, embaça um pouco a visão. Então, se eu sou uma pessoa que fico muito no computador, eu vou usar mais outro tipo de colírios. Se eu tenho um olho muito seco, que está pontuando a minha córnea, eu vou usar um colírio que ajuda na regeneração desse tecido. Cada um tem a sua indicação para cada tipo de olho seco. Né? Muito bem. Uns mais líquidos, outros mais viscosos. Então, tem que analisar paciente a paciente. Sim, então, a gente começa com os colírios e vê se resolve. Às vezes sim, às vezes não. Depois do colírio, tem os gels. Os géis são lubrificantes também, mas eles duram mais tempo no olho do que o colírio. Ele evapora mais difícil, falar assim, certo. Né? Só que ele embaça a visão. Então, tem paciente que reclama bastante, porque fica melecado a hora que você fica piscando assim. Depois absorve e melhora, a visão volta ao normal. Mas ele dura mais tempo do que os colírios. Além disso, a gente faz reposição de vitaminas, que ajuda bastante na qualidade da lágrima. Que legal. A vitamina C é bem importante, né, quando a gente prescreve o tratamento do paciente. E os ômegas, né, ômega 3, 6 e 9 também ajuda bastante, né, na qualidade da lágrima, isso daí. Então, a gente pede para adicionar isso na alimentação do paciente. E também passa em cápsula para eles tomarem. E ajudar também um pouquinho na alimentação com a linhaça, né? Que também é bom.
Então, o estilo de vida acaba tendo uma importância Com nesse certeza. diagnóstico, Sim. nesse tratamento. Então, o tratamento começa desse jeito e a gente passa por um tempo, aí o paciente retorna para falar pra gente como ele ficou, se ele ficou bem, se ele achou. A grande maioria relata que melhora, mas alguns relatam que melhora, mas não tudo ainda. Que mesmo com todo esse tratamento, eles ainda sentem, né, incomodar Sim. um pouco, ou que está arranhando, ou que está ardendo, mesmo com o tratamento adequado. Então, depois que a gente usou toda a medicação possível, a gente, nos olhos que tem deficiência de gordura, a gente pode ir aí, então, para o tratamento com aparelhos. E existem 2 no mercado, um deles é o iLux. O que o iLux faz? Todos são tranquilos, não dói, é feito no consultório, não é cirurgia, né? É ambulatorial e com colírio anestésico. O iLux, ele é um aparelhinho que ele tem como se fosse 2 pazinhas que a gente coloca, uma na parte de dentro da pálpebra e outra na parte de fora. Então a gente comprime, ele vai esquentar, ele chega até 42 graus Celsius, o paciente não sente um calorzinho, mas nada insuportável. E ele esquenta para derreter essa gordura que está acumulada ali na pálpebra. Depois que ele esquentou, ele conta 40 segundos, já é automático isso. Depois de 40 segundos a gente começa a apertar. E aí começa a sair bastante gordurinha dali que estava entupida. Que incrível. Esse aparelho é feito realmente para desentupir essas glândulas que estão entupidas mesmo. Então vai drenar bastante gordura. A gente faz 4 aplicações em cada olho, 2 na pálpebra inferior, 2 na pálpebra superior, e é feita uma vez só. Depois disso, a gente espera 15 dias e vai para um segundo tratamento, que é a luz pulsada. Um acaba complementando o outro, né? Porque primeiro a gente desobstrui com o iLux, e a luz pulsada depois vai estimular aquelas glândulas que estavam atrofiadas a voltarem a produzir a gordura que precisa para a lágrima. Aí são 5 aplicações que a gente faz em cada olho, aqui na parte de baixo. É uma luz, ela esquenta e dá um choquinho bem leve para estimular. Legal. Nada um insuportável. pulso intenso de luz, Uhum. 580 a 1.200 nanômetros. Então, ela reativa a glândula a voltar a funcionar. E aí são feitas 3 sessões desse daí, né? Faz a primeira, 15 dias depois faz a segunda, 30 dias depois a gente faz a terceira. E depois a gente faz uma revisão final do paciente para ver a melhora do quadro dele. Muito bem. Esse tratamento, que nem a gente fala, não é a solução, assim, para a vida inteira. Então melhora, o paciente refere uma melhora boa e vai depender dos cuidados dele depois. Porque essas glândulas podem voltar a entupir depois. E elas entopem por N motivos. Ar-condicionado, ventilador, poeira, tudo acaba entupindo. Então tem que ter depois um cuidado com os olhos. Muito bem. Então a gente diz aí que dependendo do paciente, esse tratamento pode durar de 1 até 3 anos. Uau. E a gente não pode esquecer que se você trabalha com ar-condicionado e com computador, você tem 2 agravantes para o olho seco. Então a gente recomenda usar um umidificador de ar, Muito tirar o rosto da tela a cada 1 hora, olhar para o infinito, piscar, descansar um pouco o olho e pelo menos a cada 1 hora beber um copo de água. E com isso Muito você bem. minimiza muito. E também andar no sol, né, ao ar livre, para não ficar só dentro do ambiente fechado com ar-condicionado. E essa dica, ela vale também, não só para quem já está diagnosticado, mas um exercício Para todo mundo. Para todo mundo. Para todo Muito mundo. bom. Mas muitas vezes esses tratamentos ainda não funcionam. E a gente doutora? tem que usar imunossupressores ou alguma coisa para ajudar a finalizar esse tratamento. Muito bem. E como a Flávia tem cuidado disso na clínica, né, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre o tacrolimus, o Legal, vamos sorotol. lá. Isso também, mas a gente também, eu esqueci, né, de falar, porque a gente falou do tratamento com aparelhos que não produz gordura. Certo. Mas tem para quem não produz a lágrima também, que são os plugs. Né, que a gente Então, também não termina de falar do Então vamos lá. Porque Aí são- eu falo. Que É legal. uma coisa muito interessante, Muito, com porque certeza.
tem que ser diferenciado uma Sim. coisa da outra. E o que a gente vê, eu fui e tenho um olho seco e uso colírio. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico Certo, com quem a isso. gente tem o diagnóstico certo de que olho seco estamos tratando, Muito bem. né? Porque aí, por deficiência de produção, né, da lágrima, o paciente não produz, os principais são os pacientes com doença reumatológica, né, que são Sjögren, artrite reumatoide, lúpus, e são os mais graves, né, são os mais graves, que chegam síndrome de Steven-Johnson. Então a glândula lacrimal não produz mais a lágrima. Então não é questão da gente querer apertar e soltar a gordurinha que não vai resolver o problema do paciente, porque ele não produz a lágrima. Então, a gente tem que tentar, o pouquinho que ele produz, manter ela no olho. Então, a gente tem os canaizinhos, que é aqui embaixo e aqui em cima, que drenam a lágrima. Então, esses pacientes, a gente fecha esses canaizinhos para não drenar e ela tentar permanecer mais tempo aqui na superfície. Existe um plugzinho, né, vários tipos de plug, o Smart Plug é um deles, que a gente coloca para tampar isso daí e ver como o paciente fica. Esse plugzinho, ele é temporário, ele dura aí mais ou menos 6 meses, 1 ano, ali para a gente ver como que o paciente fica. Certo. Depois, a gente vendo que ficou bem, que melhorou, a gente pode ir lá e cauterizar e fechar definitivamente aquilo ali para tentar manter o máximo possível a lágrima. Lógico que associado, como eu falei, com gel, colírio e tudo mais, né, para tentar diminuir os sintomas do paciente com isso. O plug é interessante porque inicialmente a gente fecha o canal superior e o inferior. Quer dizer, se a pessoa tem a produção de lágrima mínima, ele se dá bem com isso. Mas se ele ainda tem uma produção de lágrima, quando você tampa os 2 canalzinhos, ele começa a lacrimejar. Então, você vai ali, lava o superior, ele desce e fica só com o inferior. Então, isso é um teste bom, porque se precisar cauterizar, a gente já sabe, vai cauterizar um ou outro, porque a cauterização é definitiva, ela não tem retorno. É por isso que o plug é legal, né? Porque é pra gente testar antes de fazer o definitivo mesmo. Muito bem, ótimo. E nos casos muito severos, foi que nem minha mãe falou, tem os imunomoduladores e os imunossupressores, né? Quando o olho do paciente está muito irritado, às vezes a gente entra com um corticoide fraquinho, que melhora bastante os sintomas, isso para melhorar o sintoma do paciente. Mas não podemos usar corticoide a vida inteira. Todo mundo ama corticoide, mas não dá, né? Temos problemas como a catarata, o aumento da pressão. Então, aí a gente vai para os imunomoduladores. Os imunomoduladores, a gente tem o tacrolimus, que é um dos mais comuns, tem pomada e tem colírio dele mesmo, que ajuda na superfície ocular. Ele ajuda tanto na epitelização, né, da superfície ocular e diminui esses sintomas de olho vermelho, de ardor, de prurido, mas são assim pacientes com casos realmente graves, porque isso são tanto pomada ou colírio que a gente não acha em farmácia comum. Não adianta passar receita, vai ali que você compra que não consegue. Então tem lugar específico que a gente pede isso, que é lá em São Paulo. Oftalmos ou iPharma. iPharma aqui. Muito bem. Que passam isso. E o soro autólogo é um colírio que a gente faz do sangue do paciente. Nossa. Então, que incrível. É incrível isso. Tem pessoas que nem imaginam isso. Para que isso? Para a gente pegar a própria defesa e imunidade do paciente e colocar direto no olho do paciente isso daí. Incrível. Como é feito esse procedimento, professora? É retirado o sangue do paciente e aí é centrifugado esse sangue para separar o plasma da outra parte, que seja hemácia e tudo mais. Então, o que a gente quer é realmente o plasma desse paciente. É onde você tem o maior índice de nutrientes, né, no plasma. Fibronectina, mucina, lipídio, tem tudo ali. Sim. Que às vezes você não consegue isso a nível de colírio. Então, Que incrível. é um nutriente importante para uma superfície que está passando fome. Uau. Então, são muitos, assim, os tratamentos tem muita variedade. Sim, e de isso. acordo com cada necessidade, cada situação. Por isso não existe assim, tem olho seco, vou fazer isso. E por isso que é bom pegar no início, porque Muito bem. aonde pode chegar, até onde pode chegar um olho seco? Isso leva à cegueira, doutora? Sim. Por exemplo, Sjögren,
que é um olho seco severo, se você não cuidar, ele começa a fazer feridas no olho. Mesmo o evaporativo, eu já tive muitos casos aqui em Maringá com ceratites pontuadas que chegaram a fazer úlceras. Isso que eu ia falar, mesmo não só os casos graves. Porque a pessoa pensa, eu não vou ter Sjögren, eu não vou ter lúpus, é muito difícil. Mas mesmo o evaporativo... É isso que eu falo, mesmo o básico, eles podem fazer úlcera de córnea. E muito importante é quem é usuário de lente de contato. Porque aí seca mais ainda o olho. A lente, como que eu posso falar? Mascara o sintoma, porque você está com a lente e o olho não está doendo. Quando a lente começa a incomodar e arranhar, a córnea já está pontuada, né? Então, veja bem, um olho seco severo pode levar à formação de úlceras, que antigamente a gente via que tinha que tomar atitudes radicais que eram comuns só em velhos. Ou seja, tinha que costurar a pálpebra temporal ou às vezes nasal, porque se o olho está assim, você tampa aqui, costurada, a superfície é pequena para poder manter aquela superfície hidratada. Isso a gente só via em velhos. Hoje a gente vê até em pacientes jovens tendo que fazer sutura, a gente chama de tarsorrafias, né, para tentar evitar um transplante de córnea. E transplante de córnea nesse tipo de paciente de olho seco, severo, é muito ruim, porque muitas vezes você faz o transplante e enche de vasinhos por causa da falta da nutrição, faz neovascularização e são olhos que às vezes só vão complicando. Uau! Nossa, e realmente... No início desse podcast eu não imaginei o quanto é complexo esse tema. Exatamente. Para mim, igual nós falamos, olho seco, cuido com o colírio, vai ficar normal, vai ficar tranquilo. E não é isso. Pode até levar foi o que eu falei, o que a maioria das pessoas fazem, vai no médico, ele passa o colírio, aí ele usa um frasquinho, sabe, que é o que o médico passou. E aí ele para de usar o colírio. Aí voltam os sintomas. Aí, às vezes, ele, em vez de voltar no médico, vai lá na farmácia, me dá um colírio, aí começa a usar errado. E aí começa a virar uma bola de neve. E quando vem, às vezes vem com o olho machucado já pra gente. Esse é o grande problema. A pessoa não imagina o quanto grave isso pode virar. Uau. Doutora, e existe, normalmente, a pessoa diagnosticada com olho seco, ela precisa de usar um óculos também? Existe isso? Ou Nem não? sempre. Nem sempre. O que pode acontecer é o olho seco embaçar a visão, mas não por causa de grau, por causa de falta de lubrificação do olho. E aí o paciente acha que ele precisa do óculos porque ele tem grau e não é o grau que ele tem que melhorar a córnea dele, a superfície dele e a lágrima dele. Muito bem. Por isso que quando vamos fazer uma cirurgia hoje em dia, é muito importante você verificar a superfície ocular. Nas cirurgias de catarata hoje, a gente usa muito lentes multifocais. Se a superfície da córnea não está regular e bem nutrida e bem hidratada, a lente ela tem zonas que são para longe e que são para perto e para visão intermediária. Se uma dessas zonas estiver mais seca do que outra, a visão vai ficar totalmente embaçada e o paciente acha que é da lente ou que é a cirurgia e não é. É da superfície do olho. Uau. Doutoras, e assim, pra gente finalizar para a audiência, existe e qual seria uma prevenção para o olho seco? Diminuir tela eletrônica, se eu pudesse, era o que eu pedia para a nossa população. Eu acho que é o que você falou, né, mãe? É beber água, né? Alimentação, beber água, diminuir eletrônicos, passar em consulta oftalmológica de rotina. Isso, né, é super importante, né? Com o seu médico, você ter os cuidados com a sua saúde e você vai ter com o seu olho também. Hoje nós falamos muito sobre a medicina preventiva, né? A importância de buscar estar... Eu falo assim, esses podcasts que nós estamos fazendo frequentemente são muito informativos. Então, se as pessoas tomam essa consciência que vocês estão levando, essas dicas, esses cuidados, muda o estilo de vida e sempre em consultas de rotina.
seja ela qual for a especialidade, né? Mas o corpo todo precisa, Sim. não é mesmo? Desde o seu cabelo até a sua unha, né? Sim. Nós, mulheres principalmente, se entrar numa fase da vida hormonal, que é na menopausa, antigamente era a causa mais frequente de olho seco. Então, temos que ter cuidado com tudo. Muito bem. Então, o recado é esse, se cuidem. Isso Não é? Exatamente. Doutoras, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Agradeço imensamente por levar todo esse conhecimento para a população. Muito obrigada. Foi um prazer. Até mais. Até.